importante para nós e tentar melhorar aqui. Agora, ó, eu não estou conseguindo, ó, host disable, eu não tenho, tô sem a credencial que a Samai tem, que é de compartilhar a tela. Só a Samai tem. Samai, Já você me vou dá liberar essa para credencial? você aqui, Rafi, peraí. Boa. Você liberou, Toninho? Ótimo. Não, né? Aí, liberou. Boa. Obrigado, valeu. Soltei. Vamos lá. Então, está aqui. Bom, só para reforçar que a gente é a casa de análise independente premiada pelo segundo ano consecutivo, tanto 21 quanto 22, tá? E isso para a gente é um motivo de muito orgulho e se unir a pessoas, né, estruturas sérias que estão querendo agregar valor para o dia a dia, para a gente é gratificante, né? Para justamente fazer esse elo, como eu acabei de dizer. A gente é uma inteligência, mas quem distribui, quem melhor sabe alocar é a DERE, e é assim que funciona a nossa parceria. Bom, vamos tentar falar um pouco do aspecto macro aqui, mas evidentemente para qualquer outra pauta que seja importante, vocês, por favor, fiquem à vontade, podem perguntar aí de maneira aberta, caso eu consiga responder imediatamente, respondo, caso não, a gente fica como dever de casa. Vamos começar entendendo onde estamos em termos de estrutura econômica, para depois a gente olhar dentro de tudo esse arcabouço, e não fiscal, mas o arcabouço econômico, como a gente consegue finalmente entregar as nossas recomendações e chegar e como se aproveitar desse movimento, né? Bom, primeiro de tudo, para dizer que a gente vive aí um ambiente de atividade econômica, né, que vem desacelerando, mas é uma desaceleração que impõe algumas dúvidas, principalmente quanto ao Banco Central, sobre política monetária, porque a gente tem aqui um PIB de 2022 forte. Aliás, o Brasil foi um dos poucos países no mundo que em 2022 aceleraram aí um pouco mais de 2%, tá? Quase 3%. Né? E o que aconteceu é que ainda no governo anterior, a gente teve diversos estímulos à economia, né? Como redução de imposto e bolsas e pacotes e uma série de questões que você trouxe incentivo, né? E o desemprego hoje ele é o mais baixo ali desde a casa de 2016, né? Ele tem um desemprego muito baixo que pressiona a demanda agregada, e a nossa atividade como um todo, mesmo ela tendo desacelerado um pouquinho mais por conta do aperto monetário, ela mostra de tal forma que a inflação segue resiliente, né? Que ela não cede, não cai de maneira muito forte, né? A gente teve uma notícia maravilhosa de IPCA ontem, né? Que veio alta, porém dando sinais que os difusores estão caindo, principalmente quando a gente vai olhar dados de serviços e da indústria, o que é muito positivo para começar a acreditar numa política monetária menos restritiva ou mais flexível, de modo que aqui definitivamente estamos próximos do fim do ciclo de aperto monetário, que a gente pode começar aí a olhar o ambiente, né? Assim, de melhor atividade mais para frente. Aqui está um pouco das nossas projeções, olhando uma ideia de que a Selic, pelo menos, e aí, turma, vocês, essa modelagem final ela não está pronta, mas aqui a apresentação ela está montada muito ainda na ideia base que a gente acredita que na Eleven, que a taxa Selic não vai cair esse ano, mesmo com todo o solavanco que a gente viu ontem de bolsa, mesmo com o PCA vindo um pouco mais fraco, mesmo com a própria curva de juros dando uma bela de uma achatada, tá? Aqui a gente ainda continua com a ideia de que a Selic vai ficar ali em 3,75, tá? Então, existe um efeito defasagem de política monetária para que aperte as condições econômicas, reduza a demanda agregada e, consequentemente, faça com que a inflação ela
ela comece a convergir. A gente tem uma projeção, né, que a inflação ela pode ainda, né, acelerar e permanecer acima da banda, porque existe uma reoneração em andamento, né? E essa reoneração, ela naturalmente puxa preços, né? Principalmente de combustível. Está aí o IPCA de ontem, o que mais contribuiu positivamente para fazer. O IPCA de positivo foi transporte, né? Que tem muito a ver com a reoneração. Mas ele, ao mesmo tempo, quando você tem uma contribuição de imposto, ele é restritivo, porque ele reduz a atividade econômica. Então, você tem um spike, né? Mas, naturalmente, você tem uma desaceleração e aí sim a inflação começa a convergir. Então, por causa desse spike é que a gente acredita ainda que a inflação ela deva ficar aí, perdão, que a inflação não, desculpa, que a taxa de juros Selic deva ficar em 3,75, pelo menos por enquanto, tá? E eu diria que a gente está um pouco sozinho nessa área desde ontem, porque a curva começou a dar uma boa fechada, principalmente o miolo ali, com o mercado colocando 12,5 para final de ano, né? O que é uma boa notícia aí dentro da combinação. Então, a curva ela está empinada, tá? Ela aqui, de alguma forma, ela estressou, ela ontem, né, melhorou um pouquinho, sim, é verdade, mas ela ainda está muito acima do que a gente avaliou desde quando virou o ano, né, com o governo assumiu, né? Ou seja, o vértice mais curto teve alguma melhora, mas a ponta longa ainda dá uma empinada fruto da incerteza, e aí a gente tem uma questão ligada ao arcabouço fiscal, que eu vou falar um pouquinho melhor no próximo slide. Ela traz ali um âmbito de incerteza por conta da atribuição receita versus gastos, né? Mas constantemente o mercado revisando para cima a perspectiva inflacionária, você deixa essa curva aí um pouco mais estressada. Bom, aí aqui é onde eu costumeiramente costuma gastar um pouquinho mais de tempo para a gente poder, né, fazer uma leitura geral para depois a gente começar a cair para as estratégias. E aí aqui eu quero dar um cenário, um pouquinho de projeção para a gente, né, para a gente entender como é que está a cabeça da Eleven quanto às possibilidades, né, de o que devemos fazer, como, de que maneira, né, as nossas alocações, não só apenas renda variável, mas alocações como um todo. Bom, a gente tem um cenário ainda um pouco mais incerto, mesmo com a alta de ontem, onde o mercado melhorou, mas, enfim. E aí a gente aqui, na modelagem, o que a gente fez, né? A gente usou 4 cenários para fazer perspectiva econômica dentro das 4 variáveis mais importantes do mercado, né, da economia, né, que é PIB, que que é PIB, Selic, IPCA e dólar. Né? Então, a gente aqui olha o conjunto da obra dentro de um cenário muito pessimista, base e otimista. Repara que não tem um cenário muito otimista, né? Ele só tem um cenário ali otimista, base, pessimista e muito pessimista. A gente trouxe algumas projeções e elas estão amplamente atualizadas. A gente continua aqui com 3,75 para o final do ano, já com 10,75, um pouquinho maior do que a gente tinha colocado anteriormente, né, com câmbio aqui um pouquinho mais forte. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. E com uma atividade que a gente deve ficar aí por volta de 0,80, 0,75, 0,80 para o final desse ano, e um carrego que talvez a gente busque aí 1%, talvez até 1,5%, a depender de como for entregue o arcabouço fiscal. Tá? O cupom está claramente muito restritivo, né? A própria reportagem do Roberto Campos Neto ontem, ele diz que está cedo ainda para começar a pensar em redução de juros. Esse mês
de abril não tem reunião de política monetária, então ficou aí para o mês que vem a gente entender o que a gente vai fazer, né? Então, onde é que está o cerne do problema aqui, onde chamou muito a nossa atenção para poder começar a conduzir as nossas operações, né? É esse cara daqui, é o dólar, tá? Deixa eu fazer uma explicação aqui primeiro para ficar bem bonitinho aqui o entendimento, tá? Eu tenho falado muito isso na Band News e às vezes tem algumas dúvidas, então é bom parar aqui para ficar uma boa interpretação da análise. Quando a gente vai olhar dólar, a gente necessariamente tem que olhar sobre duas óticas: a ótica do fluxo e a ótica do estoque. Tá? Vamos falar da ótica do fluxo. Fluxo, gente, é o vai e vem. É o corre-corre do dia a dia, das oportunidades em termos de arbitragem de moedas. O mundo inteiro arbitra moeda. Compra iene, vende euro, compra franco suíço, vende dólar, e compra real, vende peso mexicano, chileno e por aí vai. Isso é fluxo. Tá? Hoje, pelo fato da gente ter uma taxa de juros em 3,75, juro real aí na casa aí dos 6,25, 6,5, tá? A nossa taxa de juros, por ser muito alta e é uma das mais altas do mundo, ela dá a atratividade para que o investidor estrangeiro compre a nossa moeda para justamente ganhar o chamado diferencial de juros, que é uma operação de fluxo chamada carry trade. Então, em outras palavras, como é que a coisa funciona? Né? Você vende, por exemplo, peso mexicano, né? E com essa operação de peso mexicano, você compra real, né? E aí, quando você faz isso, o real se valoriza e o dólar cai, né? Você vende euro e compra real, vende dólar, compra real, né? Esse diferencial de juro é o que está hoje fazendo o dólar navegar em níveis abaixo de R$ 5. Por quê? Porque estamos diante de um possível fim de ciclo de taxa de juros do Fed lá nos Estados Unidos. Hoje veio a ata e praticamente está contratada aí mais 0,25, né, para a próxima reunião, e para. Né? Mas como o mercado está olhando muito à frente e entendendo que esse ciclo vai parar e, quem sabe, até começar a cortar, esse diferencial de juro aumenta mais ainda. Então, isso beneficia moedas de mercado emergente. Está claro isso, turma? Isso é fluxo. Fluxo na veia. Arbitragem entre moedas diferenciais de juros. Tá? Existe uma outra coisa agora chamada estoque, que aí tem muito a ver com as questões ligadas estruturalmente à nossa economia. Sabe aquela coisa? Economia forte, moeda forte. Economia fraca, moeda fraca. Então, se a gente tem uma economia forte, a gente tem moeda forte. Né? Por quê? Porque o mundo inteiro vem comprar nossa moeda, vem investir aqui, etc. Tem todo um mecanismo. Às vezes, essas estruturas de fluxo de estoque, elas se misturam. Às vezes, elas trabalham de maneira separada. E a gente está vivendo um momento hoje que elas estão basicamente separadas, porque existe um diferencial de juros no qual, historicamente, o Brasil sempre foi um grande atrator, um ambiente que atrai recursos de capital estrangeiro por conta do diferencial. Não tem nada a ver com essa coisa de porque o investidor estrangeiro voltou a investir no Brasil, acreditar no Brasil, nada disso. O cara quer taxa de juros. Gringo ama taxa de juros elevada, porque lá fora não tem. Quer dizer, estamos vivendo isso pela primeira vez em 40 anos, em 50 anos. Porque geralmente é 0,25, 0 ponto e pouco. Né? Não tem 5% de taxa de juros do Fed Funds. Isso a gente está vivendo um momento completamente adverso à história da economia no período pós-guerra. Tá? Então, o gringo gosta desse movimento. Então, isso é fluxo. O estrutural, que é todo o movimento de estoque, é quando a gente vai falar das reformas. E aí sim, o arcabouço fiscal
ele tem um papel importante, assim como a reforma tributária, assim como administrativa, assim como todo o planejamento de governo, de não explodir a trajetória da dívida pública, porque uma vez explodida a trajetória da dívida pública, ele começa a pagar mais em função de juros cada vez mais caro, o serviço da dívida fica cada vez maior, ao determinado ponto que esse serviço da dívida seja do tamanho de tudo aquilo que ele precisa gastar. E aí ele entra num ambiente que a gente chama de economia de dominância fiscal, onde já era. Venezuela, Argentina, né, que você levanta a mão e fala, FMI, por favor, vem me socorrer, porque, ups, mandei mal com as contas. Né? Então, o arcabouço fiscal, ele trouxe o alívio do mercado, porque nós não estamos indo para um cenário de dominância fiscal. Está longe de ser o melhor plano do mundo. Mas se você trava o que você vai gastar, 70% em referente a sua receita dos últimos 12 meses, basicamente você não vai gastar mais do que você arrecada ao longo do tempo. Entretanto, é um arcabouço pronto para dizer que estou a fim de gastar e não quero poupar para tomar decisões, quero ser austero para tomar decisões inteligentes lá na frente. E vamos combinar, turma, tirando as ideologias, tirando todas as questões individuais que cada um de nós aqui podemos ter. Este governo ele tem como principal linha de pensamento econômico do desenvolvimentismo, dizendo que o Estado é o principal mola propulsora da economia, e que, portanto, é gastando que você gera economia. Alguns vão concordar, outros não vão, enfim. Mas se você gastar limitado a um teto, onde só pode ser até 70% em referente ao que você arrecadou, beleza, você nunca vai gastar muito mais e aí você, ao longo do tempo, tende a ter um superávit fiscal. E o superávit fiscal, ele é estruturante, aí sabe aquela coisa de fluxo e estoque? Conforme você for tendo cada vez mais superávit, você melhora o estoque da nossa moeda e aí, estruturalmente, o dólar cai. Né? Ele não sai de 5,30 e vai para 4,80. Não estamos falando de 4,10, 3,90, 3,70. Mas até chegar a esse momento, a gente precisa entregar muito. Né? Aí começa a atrair recurso de capital estrangeiro, aí sim vira formação bruta de capital, onde a gente começa a investir no longo prazo, etc. Então, é mais ou menos essa a ideia. A gente pode agora ver como é que está aí os movimentos ligados ao arcabouço, porque tem um texto para ser entregue junto com a LDO para o Congresso, para ser aprovado. Provavelmente vão ter aí algumas alterações, mas o alívio inicial é que nós não estamos indo para um cenário onde gasta vida. Pode gastar à vontade, que está tudo certo, dane-se a trajetória da dívida. Não. E aí, turma, por incrível que pareça, o Haddad mandou bem. Está nas costas dele a entrega. Por incrível que pareça, para o governo que aí está, ele mandou bem. Porque ele travou o gasto em algum momento. Só que ele, ainda assim, é um plano que visa gastar e não de economizar. Né? Você vai pedir dinheiro emprestado ao banco. O que você tem de patrimônio? Ah, não tenho nada. O que você tem de dívida? Ah, eu tenho aqui essa merreca de dívida aqui que vem crescendo ao longo dos outros anos. Aí o banco vai dizer, tá, mas o que você vai fazer para reduzir essa dívida? Ah, puta, eu vou poupar aqui, vou fazer assim, vou remanejar esse perfil aqui e tal. Beleza. É o que naturalmente deveria acontecer. Mas para esse governo, né, não vai acontecer. Mas pelo menos limitou o movimento. E com multa, né? Que não é multa, né? Tem um nome específico que eu não estou lembrado agora, mas que tem se ele gastar mais, na próxima rodada ele vai ter que gastar não 70%, mas 50% da receita, né? Do que foi. Então, naturalmente, você já começa a ser penalizado. Então, ele, de alguma forma, tem que respeitar esses movimentos. Tá? Então, estruturalmente, é isso que foi entregue, e a gente começa a ver aqui, dentro do agora
estoque e não fluxo, tá bom, gente? Que a nossa projeção aqui, das 4 indicações de muito pessimista, pessimista, base e otimista, das 4, 3 os dólar sobe e uma apenas o dólar cai. Mas ela cai no curto prazo já, 24/25, porque até então a gente tem alguma dúvida que o déficit vai ser zerado em 24, esse dólar sobe, mesmo estando otimista. Tá? Repara, né? Puta, mais otimista aqui, 24, 4,50 de câmbio. Né? O resto é para cima de 5. Né? Então, mais uma vez, turma, não confundo. Aqui eu estou falando de estoque, tá? Não é fluxo. Fluxo, já estamos aqui, pode pipocar ali os 4,70, 4,80 e volta. Tá? Então, é a partir daqui que a gente hoje está de olho nas nossas estruturadas, nas nossas operações, ou seja, de 4 cenários. 3 é dólar para cima e 1 para baixo, opa, tem alguma coisa aqui que eu tenho que olhar para o câmbio nesse momento. Tá? Então, a partir desse momento, a gente começou a precificar o que a gente está olhando para um ambiente de mercado. Né? Com o dólar da forma como está, claramente a gente consegue ver que há um desconto gigantesco, né, de preço. Esse aqui está um pouco desatualizado, tá? A gente está em novembro, a gente está aqui em 6,3, está muito abaixo. Tá? Se você colocar Petrivale, então, de colocar perspectiva ali, você vai para o menor múltiplo desde 1994, ou seja, a criação do Plano Real. Tá? A gente está praticamente 20 anos sem andar em ampla tendência com o Ibovespa em dólar. E o Ibovespa, né, que estamos ali 107, 108, enfim, beirando um pouco mais, continua no curto prazo ali, com uma tremenda uma consolidação. Esse desconto ele também é aplicado quando a gente vai olhar, fazer um comparativo do preço sobre lucro do World Index, né, ou seja, uma sexta composição de ações no mundo inteiro, e de emerging markets. A gente está descontado contra emerging markets, está descontado contra o World Index. Né? Então, a gente tem aqui uma combinação que é muito explosiva. Porque em termos de múltiplos, e por conta do diferencial de juros, a gente atrai fluxo de capital estrangeiro, e aí uma vez ele aqui, por fluxo, ele acaba trocando de cavalinho, e às vezes se beneficia de alguns movimentos. E quando o mercado cai demais, é praticamente paga 1 e leva 5. Né? Ele troca um cavalinho e opera aqui. Então, as quedas, elas estão limitadas. Sim, há um desconto gigantesco. Tá? Entretanto, quando o mercado sobe demais e começa a subir, etc., ele também, o investidor, faz uma avaliação de cuja oportunidade, porque o cara está lá, comprou mais próximo do fundo, ganhou dinheiro, está ganhando quanto? Ah, estou ganhando 20%, 25% swing trade, algum portfólio, algum movimento um pouco mais longo. Ah, mas quanto é que está a taxa de juros Selic? Aí tem 13,75. Puta, que vale o risco. Estou aqui ganhando 20, me esgoelando, tomando um risco danado. Vale o risco? Não vai. Então, ganhando 20%, vende. Né? E aí, então, ele também encontra limite nos raios. Né? Então, é um mercado que, na minha avaliação, dado o desconto e o próprio custo de oportunidade, sem ainda a previsão clara de um ambiente estrutural de queda de taxa de juros ou de queda dos estoques para o dólar estruturalmente cair, a gente vai viver grandes oscilações, suportando ganhos nas mínimas, suportando vendas, né, nas mínimas e suportando ganhos nas máximas, né, por conta desses limites de cuja oportunidade versus oportunidade por desconto. Tá? Lembrando que a ideia sempre central da nossa estrutura é olhar o câmbio como mola motora dessa estrutura. Tá? E aí, aqui, só para ter uma ideia, que ainda olhando o câmbio, né, e um pouco do movimento de taxa de juros, o desempenho setorial de 23 versus o de 12 meses está muito claro o que a gente tem que olhar. Né? Os caras que mais foram perderam valor, os caras que mais
estão caindo, né? Agora um pouco menos, são os caras mais sensíveis ao movimento de juros, né? São os caras que, obviamente, estão ali um alto nível de endividamento, cujo serviço da dívida está pegando muito mais, né? E, por outro lado, os caras mais ligados à indústria, mercado internacional, petróleo, commodities, materiais básicos e, claro, saneamento e energia elétrica por conta do dividend yield, né? Acaba, de alguma forma, sendo o bola da vez. Então, onde é que está a grande virada do mercado? É quando esses caras aqui começarem a subir para valer, né? E que talvez não seja agora, talvez não seja nem no final do ano, só ano que vem, mas a grande porrada, sem sombra de dúvida, ela está aqui, né? Porque aqui é um movimento que é o antidólar, porque aqui é dólar na veia, é o modelo que a gente está olhando, de quatro estruturas, 3 é dólar para cima e uma para baixo, né? Enquanto aqui, e aqui é mais indústria local, né? De ter uma destruição de valor gigantesca. E ainda assim, pelo fato da gente ser extremamente commodity, o índice, né, extremamente commodity, né, 36,5% do nosso índice Bovespa é commodity, a gente tem um target para o Ibovespa de final de 23, e isso aqui é revisado a cada trimestre, a gente está em revisão mais uma vez, e provavelmente isso aqui deve cair um pouquinho, mas não deve mudar tão estruturalmente, talvez 124, a gente tem um alvo aqui de 125 mil pontos para o final desse ano, no cenário base, no cenário otimista, 134, no cenário pessimista, 93 mil pontos. A gente chegou a bater 98 mil pontos, 97, né, há poucos dias, né, e recuperou, para você entender que o risco-retorno é válido. Mas, mais uma vez, né, o risco-retorno é válido, mas qual é o custo de oportunidade desse carrego? Essa é a grande pergunta, né? Então, quando a gente olha um modelo como esse, a questão que fica para você que quer ou vai ou já está investindo em renda variável, mais do que todas as projeções e a modelagem que a gente usa aqui, a questão que fica é qual é o tamanho do estômago para você suportar o cenário à frente? Essa é a pergunta que fica, porque você entendendo o tamanho de estômago, você consegue surfar o movimento que está aí. O que eu quero dizer com isso? É que precisamos surfar um ambiente de volatilidade que você aguente, porque esse vai ser o seu custo de oportunidade. Tá? Rafi, puxa, cara, eu sou conservador pra caramba, puta, eu não gosto de perder R$1 na conta. Cara, não tem problema. Não tem problema nenhum. Vai ter uma série de operações aí por renda fixa, fica longe de renda variável. Você só entenda que a hora que você se sentir confiante e tal, aquela coisa, boa parte dos ganhos já vão ter acontecido. Né? Ou seja, não ter estômago para a renda variável é não querer tomar risco. Né? E aí, portanto, quando você quiser ter estômago, boa parte dos ganhos já vão ter acontecido. A gente pode pensar da forma contrária também. Assim, eu sou bravão no mercado. Aqui eu encaro tudo. Pode vir renda variável que eu mato no peito, porque eu sou ultra high, mega, ultra, super agressivo. Beleza. Se mantenha vivo nesse período adverso, porque da hora quando o mercado reverter, grandes chances você vai ter de ter retornos, dado o tamanho de risco. Então, né, se mantenha vivo, né, stock picking, etc. E claro, né, a gente aqui como Eleven, né, a gente sempre procura uma espécie de estrutura de modo que a gente consiga aplicar um bom portfólio com uma certa aderência à volatilidade atual. Né? A gente não quer nem muito com uma vol nem muito mais alta do que a do Ibovespa, mas também não pode ser tão baixa quanto o Ibovespa. Se tiver uma vol adequada, a gente está surfando mais ou menos os movimentos, tá? Exatamente como eu fiz há pouco com a Topic, que ela com uma vol quase 2 vezes mais do que a do mercado, eu falei, cara, daqui eu não aguento mais. Não se trata mais de ter ganhos, é sim proteger aquilo que eu já conquistei. Né? Então eu vou lá e achato a vol.
né? Eu posso até abdicar de performance, mas eu diminuo o risco, né? E aí eu vou sobrevivendo até que eu tenha uma outra oportunidade de alavancar resultados com base no risco-retorno. Mas, enfim, são escolhas que tem que fazer o tempo inteiro. Então, eu super acredito que a gente está vivendo um período de muita oscilação, né? E dias como ontem, maravilhoso, não serão frequentes, né? Mas vai acontecer para cima também, para voltar para baixo, o mercado vai ficar um pouco mais limitado aí aos movimentos de tendência, tá? Bom, e aí, portanto, aqui a nossa parte econômica e projeção está concluída. E aí eu sempre paro aqui para fazer uma pergunta a vocês, na verdade, perguntar se vocês têm alguma dúvida, porque daqui agora eu vou entrar para a metodologia, da forma como a gente faz as nossas escolhas e como a gente encontra. Então, se alguém, por favor, tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, complementar, fique à vontade aí para a gente poder depois debater, a gente vai para a metodologia e encerra aí. Beleza? Posso ir em frente, então? Ó, o Leandro perguntou, pessoal, quem quiser falar ou perguntar alguma coisa, avisa que eu libero o áudio. O cara é o dono aí do botãozinho aí para liberar o áudio. É o cara que ele... Pô, muito bom. Vamos lá. Beleza, turma. Então, fique à vontade, tá? Não perguntem no momento em que vocês quiserem, tá? Então, vamos para a nossa metodologia. Dado tudo isso que a gente viu para trás, né, de economia, arcabouço, modelagem, como a gente faz as escolhas dos nossos ativos e de que forma a ADL recebe essas recomendações para poder ter a chance de repassar para vocês, né? Para poder ter a possibilidade de passar para vocês. E aí, de novo, toda essa curadoria é feita pela ADL, né? A gente é uma máquina de produção de análise, então, mas é legal a gente dividir metodologia para vocês entenderem que nada aqui é feito ao vento, tá? Então, como é que é feita a metodologia? A metodologia ela é feita baseada numa coisa que a gente chama de análise qualitativa multidimensional. A Eleven Financial, turma, ela é uma casa cujo seu principal DNA é análise fundamentalista, tá? Eu, na minha história, na minha carreira, eu sempre fui analista técnico, sempre gostei de gráfico, fluxo, tá? Curto prazo, swing trade, etc. Mas eu sou um dos pouquíssimos aqui. A gente tem uma equipe aqui de 27 analistas certificados, setorizados, e eles fazem a modelagem disso aqui, né? Que é o quê? A análise multidimensional, a gente usa 5 variáveis importantes para estudar as empresas e, através dessas 5 variáveis, nós vamos fazer uma espécie de ranking para cada atribuição de nota para cada uma dessas variáveis, né? Então, a análise multidimensional, por exemplo, de Arezzo, diz aqui que a nota 5 para a empresa, e empresa significa que a gente tem aqui uma capacidade de entrega daquilo que ela está prometendo em guidance, né? É importante, e a gente diz que a capacidade é máxima, né? A probabilidade é alta, 5 é um bom número, 0 é um número ruim. Assim como o setor, qual é a relação dela frente às suas pares, barreiras de entrada, oportunidades, diferenciais competitivos e por aí vai, né? Da ordem macro, é exatamente tudo aqueles slides lá dos 4 variáveis, né? Atividade econômica, inflação, PIB, câmbio, quais daquelas variáveis, uma vez mudando, o que pode alterar na tese de investimento desse cara, né? De Arezzo, no caso. Risco da tese, risco de execução, vai cumprir ou não vai, né? A gente olha e, finalmente, valuation pela modelagem, né? Às vezes descontando o fluxo de caixa, às vezes por análise relativa de múltiplos, etc., né? Então, a gente pega esses caras e qual é o objetivo na hora da gente fazer uma análise multidimensional? Nosso objetivo aqui é que a gente consiga normalizar as análises. O que significa isso, né? Que a gente consiga comparar se a análise da Vale ela é melhor ou pior do que a análise fundamentalista de ânimo e educação, por exemplo.
sendo que ânima educação são estruturas de capital diferentes, mercados diferentes, né, tamanho, todo um endereçamento, né, o endereçamento não, estruturas de entregas, né, de guidance completamente diferentes, né, como dizer que Vale é melhor ou pior do que Ânima? Como dizer que Petrobras é melhor ou pior que Vulcabras? Né? Como dizer que um banco é melhor do que Ambev? Né? E somente usando essa análise multidimensional, porque a gente consegue normalizar. E aí a gente aqui na Eleven tem uma lista de ranking, né, que vai aí fazendo uma média, né, evidentemente, de todas as pontuações, daqueles caras com maior nota, com pior nota, e a gente consegue atribuir, dentro de uma ótica de risco-retorno, qual tem a melhor pior nota, da condição macro, se a macro vai mudar, se a taxa Selic vai cair, quais são os caras que têm a melhor nota, que podem melhorar, né, a sua posição frente aos outros e que poderemos contribuir, né, com análise. Qual aquele cara que pode piorar? Né? O câmbio vai explodir ou vai cair bastante. Quais são as empresas que poderão, dentro do sistema de ranking, que podem melhorar ou pior? Valuation e por aí vai. Tá? É assim que a gente usa. Né? E aí fez a análise multidimensional, né, qualitativa, guarda. Tá bom? Guardamos. Tudo isso que eu acabei de explicar, guarda. Agora vamos para outra análise, que é a análise mais quantitativa, tá? Que é uma análise que a gente vai conseguir, através de todo o universo da Eleven, ranquear os papéis através das suas movimentações de fluxo, tendência, reversão à média, e o próprio price action em si, individualmente ou combinado dentro de conglomerados, para poder quantificar os indicadores. Então, eu tenho aqui um ranking de 0 a 6, assim como eu tenho lá na análise multidimensional, só que aqui nesse ranking eu tenho indicadores técnicos, eu tenho o OBV, eu tenho o ADX, eu tenho médias móveis, eu tenho percentual de papéis que estão acima, abaixo das médias móveis, né? Eu tenho o próprio price action na veia, né? Então, quem está em baixa firme, quem está em tendência de baixa, em alta firme, tendência de alta, quem está em repique, que é correção dentro de uma tendência de baixa, quem está corrigindo, que é uma correção dentro de uma tendência de alta, né? Eu quantifico o percentual de papéis que estão no nível sobrecomprado ou sobrevendido, eu consigo fazer uma leitura global de todo o universo da Eleven, né? E aí, quando eu tenho toda uma análise quantitativa atribuída ao price action, tendência, indicadores, e mostra um ranking, e eu tenho uma análise multidimensional que é 100% atribuída com fundamento das companhias, eu pego esses dois caras e junto, fazendo as nossas escolhas, muitas delas são as top picks, tá? E outras para modelagens mais simples, para um simples swing trade, por exemplo, tá? A gente vai comprar aqui para vender ali e tal, alguma coisa assim, tá? E aí, como é que é essa estrutura para juntar tudo, né? É o famoso 70-30. 70% de peso e relevância vai ser atribuído à análise qualitativa multidimensional, fundamento, e os outros 30% é do universo Eleven através dos indicadores técnicos e price action. Então, a modelagem de escolha, ela pontua 70% pondera 70% fundamento e 30% análise técnica, que é exatamente esse universo daqui que a gente trabalha. Não apenas as top picks que a gente escolhe, inclusive tem um portfólio top pick que a gente usa, como também operações individualizadas, swing trade, long shorts e por aí vai. Então, basicamente, e fazendo um belo resumo, assim, muito seco, sobre o que eu falei até agora, o que a gente faz aqui na Eleven é comprar e vender ranking. Porque agora esse ranking system aqui, ele é a combinação 70-30. 70 fundamento, 30 price action, análise técnica, momento de mercado. Então, quando, por exemplo, aqui está desatualizado, tá bom, gente? É só um modelinho só de exemplo, tá?
Simpar, ele está ranking 2 aqui em baixa firme, e por alguma razão de momento aqui, esse cara vai virar ranking 5, eu compro. Né? E aí o cara que eu já estou comprado, sei lá, Vivara, e está corrigindo dentro de uma tendência de alta, com um baixo momento, perdendo momento em relação ao período anterior, etc., eu acho que esse cara vai perder ranking, eu vendo. Porque esse cara pode voltar para 3, para 2 e para 1. Então eu sou um cara que eu compro e vendo ranking. No final das contas, né? Assim, em todo o movimento. É claro que isso não é pura e simplesmente, eu tenho aqui toda uma esteira de etapas, mas todo o processo da escolha dos algoritmos e dos scanner das operações, elas estão atribuídas numa análise top-down. A gente tem a análise da nossa macroeconomia, pelos 4 variáveis que a gente já mostrou lá, lembrando que o nosso modelo central das 4 variáveis do dólar, 3 são de dólar para cima e 1 para baixo. Tem atribuição de modelagem para a Bolsa, que cai para os setores, dos setores para as empresas, dentro do multidimensional qualitativo multidimensional, onde a gente vai usar 70% de toda a estrutura, os outros 30% avaliado com price set em momento de mercado, para começar a surgir as recomendações combinando os dois dentro de um ranking system, onde o papel vai ser ranqueado de 0 a 5, e dali com os caras 0 podem, de alguma forma, a partir da aceleração de momento, virar 5. Eu compro. E o cara que está a 5 e eu acho que ele vai enfraquecer por alguma razão de momento, eu vou lá e me desfaço dele. E aí, se ele começar a cair, eu compro. Né? E aí, assim, a gente monta as nossas top picks, monta as nossas alocações, e o que a gente, no limite, vai fazer é entender qual é o perfil que cada escritório, cada cliente nosso, né, ele tem um perfil diferente. Então, eu vou ajustar os mecanismos de volatilidade e de momento de mercado para que eu consiga entregar a recomendação aderente à expectativa. Não, então, por isso que lá no início, né, eu falei tamanho de estômago. Se o cara, puxa, é trade na veia, puxa, gosta do giro, etc., eu reduzo ali os gatilhos de momento e deixo o pau comer lá nos algoritmos, porque ele vai fazer as escolhas com maior frequência. Né? Mas o cara, não, eu sou um pouquinho mais moderado aqui, eu gosto de operar, mas nem tanto, tal, eu acelero um pouco mais, eu desacelero, melhor dizendo, a avaliação de momento dado a vol, e aí as operações vão vir menos frequentes, porém com uma periodicidade um pouco mais longa. Né? E aí eu consigo acertar um pouco mais a previsibilidade das operações. A gente vai errar, esse modelo ele tem seus erros, a gente pode pegar um papel com bom fundamento, vir uma notícia ruim, destruir a companhia, um cara com um gráfico muito bom, porém fundamento muito ruim, o papel subir, explodir e ganhar ranking, cara, tem de tudo, mas a gente tem minimamente uma metodologia aplicada onde a gente escolhe exatamente a roupagem correta para a situação que a gente julga ideal para o mercado, dada a macroeconomia. Em outras palavras, se a gente vai esquiar na neve, a gente vai definitivamente usar as ferramentas corretas, né? Vamos botar casaco, luvas, gorro, óculos, né? E se a gente vai para a praia, a gente vai usar bermuda, chinelo, regata, né? A gente vai usar a roupagem que seja adequada àquele momento de mercado. O que a gente jamais vai fazer, e esse vai ser um erro colossal se algum dia isso acontecer, por isso que eu digo jamais, porque isso está em ampla cobertura aqui, né, é resolver usar roupa de banho indo para a neve, ou seja, usar a ferramenta de maneira errada, para a situação errada, por uma combinação completamente errada. Né? Ninguém vai usar sunga para ir para a neve. Né? A não ser aqueles malucos lá do Alasca, lá que botam uma sunguinha e vou nadar na piscina do Alasca, né? Mas é só os malucos. Né? Tirando as condições normais, temperatura e pressão, é roupa de frio para frio, roupa de verão para verão. Né? E assim a gente consegue conduzir as nossas operações, saindo daqui operações long short, saindo daqui swing trade, saindo daqui uma composição de portfólio, a carteira Access,
ela é modelada pelos algoritmos, com uma sensibilidade de momento diferente da Top Pick, que ela tem um pouco mais de componente de vol, carteira small cap, swing trade, e assim vai indo. É assim que a gente olha dentro dessa estrutura. E, por fim, é isso que a gente combina, né, dentro de uma estrutura gigantesca, né, metodologias, todas elas baseadas, mas que a gente tem que garantir um processo de previsibilidade através das condições de mercado, né? E aí o assessor, uma vez recebendo essas informações, o trabalho dele é a curadoria, né? Pegar o produto, né, e dizer, cara, aqui tem mais vol, vai para esse tipo de pessoa, aqui tem menos vol, vai para esse aqui, né? E assim a gente consegue, em harmonia, apresentar uma análise que a gente julga aderente. Mais uma vez, turma, a gente vai errar, tá? A gente erra, isso é normal, aqui o renda variável é isso, mas onde é que a gente não pode errar? É usar a roupa errada para o tempo errado, né? Assim, é isso, assim, e é isso que a gente foca o tempo inteiro em não errar nessa roupagem. O resto pode acontecer, compra e duque, o negócio cai, porque aconteceu tal notícia, tal, o fluxo não acompanhou o movimento de momento, caramba, aí tem um pouquinho de tudo, mas o importante é a gente estar sempre aderente para trazer essa previsibilidade das operações. Então, é isso, turma, é isso que eu penso de macro, é isso que a gente tem das estruturas, essa é a nossa metodologia, e eu espero muito ajudá-los, né, num processo aí de encorajamento, né, principalmente no processo de renda variável, porque tudo é taxa de juros. No Brasil, no final das contas, tudo é taxa de juros. E se ela realmente começar a fechar, e na nossa modelagem aqui, ela vai ficar em 3,75, mas se ela começar a cair, muita arbitragem vai acontecer, a gente, claro, vai usar a roupagem ideal para essa arbitragem, e vamos em frente, né, para poder surfar aí movimentos que poderão vir a seguir para o mercado. É isso, turma. Dúvidas? Muito bom, muito bom. Antônio, você quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Pessoal, ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta sobre algum setor, alguma curiosidade a mais vocês têm? O momento é agora, e se vocês quiserem, aproveita. É momento e momentum. É o momento, Exato. Exato. Não, só um minutinho. O Jorge falou que tem uma pergunta aqui, eu vou habilitar para ele falar. Jorge, eu vou te habilitar, é só você soltar o áudio aí, já pode falar, tá bom? Manda ver. Boa noite. Boa noite. Assim, foi muito bom, né? E, assim, eu tenho 18 anos e ainda eu tô, assim, começando a estudar, né? E você usou alguns termos técnicos que eu não entendi muito bem. Vamos assim, lá. a dúvida vai ser rápida. Traduzo todos. Pergunta aí. Vamos lá. Que nem assim, qual, assim, que você me indicaria a forma mais adequada, né? Assim, de roupagem, né? De taxa de juros, assim, que nem você falou. No meu caso, eu sou muito conservador, né? Eu acredito que todo mundo seja, né? Que ninguém gosta de perder muito dinheiro, né? Mas, assim, como eu tenho o tempo, né? Com 18 anos, assim, o que você indica, assim, para mim, mais ou menos? Vamos Assim, lá. para mim, uma análise para mim ter, assim, de setor, essas coisas. Tá. Beleza. Jorge, vamos lá. Sua pergunta é muito boa, tá? A primeira coisa fundamental, tá? Que você tem, e ele é o seu melhor ativo hoje, é o tempo. Acredite, tá? Acredite de verdade que é o tempo. É o tempo para perder e é o tempo para estudar, tá? Quando eu tinha 18 anos, eu tomei a decisão de vender o meu carro para pegar essa grana toda e investir em renda variável. Estava na faculdade ainda, né? Que, aliás, eu tinha acabado de entrar para a faculdade, né? Fiquei 6 meses com o carro, que foi um presente do meu pai por eu ter passado para a faculdade, e vendi. E quando eu tinha 18 anos, o meu pai falou, beleza, mas se você perder tudo, já era, e balbal, você vai ter que trabalhar a tua vida para
para comprar um carro novo, porque esse é o seu único bem e é o que eu prometi. E aí eu estou contando essa história porque, na época, eu pensei o seguinte, ó, se eu perder tudo, eu tenho minha vida inteira pela frente. Então, a primeira coisa que eu posso, por experiência de causa, use o tempo agora para se capacitar mais, né? Tire do seu vocabulário o que é o melhor, sabe? O melhor. Tire essa coisa do o melhor. Qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor coisa para fazer? Qual é a melhor cacá? Tira o melhor e, sim, estuda tudo. E, claro, não precisa também abraçar o mundo, mas você vai de maneira gradativa. Por quê? Porque você ainda vai conseguir, ao longo do tempo, entender qual é o seu perfil, tá? Hoje você diz que é conservador, mas é porque você tem uma única ótica, que não gosta de perder. Né? Mas, às vezes, você pode ser conservador dentro de um ambiente de renda variável, onde você ofereça perdas, mas que haja estruturas onde o conhecimento reduz risco. Me entende? Então, isso, para mim, é a melhor coisa que eu posso nesse momento, e aí sim, agora depois de 20 anos de mercado, eu posso usar o melhor. Né? A melhor coisa que você tem que fazer agora é tirar o melhor, abraçar um pouco mais os modelos. Ainda agora eu te respondi mais macro, agora eu vou mais objetivo. Tá? Tem alguns estudos que você pode fazer relacionados a movimentos de economia, tá? Você não precisa ser um verdadeiro economista para entender, né? Por exemplo, direcionamento de taxa de juros, política fiscal e monetária. Assim. Você não precisa ser um verdadeiro economista. Se você conseguir entender minimamente as estruturas, você vai muito bem. Porque, como eu disse há pouco, tudo começa com a taxa de juros. Né? Para renda variável propriamente, que foi o que a gente focou aqui, tudo é taxa de juros. Se a taxa de juros começar a cair, o que vai acontecer com o mercado? E estruturalmente, né? E se a taxa de juros começa a subir, o que vai acontecer com o mercado? Está aí, né? Lá fora, o Fed Fund, né? O Banco Central dos Estados Unidos, explodiu essa taxa de juros, né? E aí teve quebradeira de banco lá, né? Muda estruturalmente. Então, é um pouco dessa linha, dessa roupagem que você tem que procurar e usando o tempo como seu melhor amigo e não como inimigo, tá? Vai com tudo que o céu é o limite. Bom, eu liberei o Jorge mais uma vez, se ele quiser perguntar mais alguma coisinha, depois tem o Rodrigo também, que levantou a mão, quer fazer uma pergunta. Tranquilo então, né, Jorge? Aí, e tem o Fábio aí, o Fábio Turon Isso. também. Isso, vou liberar para ele também. Só um minutinho, vamos lá. Deixa eu liberar o Rodrigo primeiro, então. Vai lá, Rodrigão. Cadê o Rodrigo? Não, parece que... Ah, tá aqui em cima, peraí. Pronto, tá liberado, Rodrigo. Opa, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade aqui. Eu acho muito produtivo aí esse bate-papo aqui, porque o ambiente está muito controverso, né? Um ambiente político, macroeconômico, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, acho que ninguém tem certeza de nada, né? Então, acho muito produtivo esse tipo de encontro aqui. A minha dúvida é a seguinte, que eu queria aproveitar vocês aqui. Sim, a gente está com a taxa Selic aí alta, né? Então, assim, os investimentos aí atrelados, principalmente os pré, né? Que você ele está pagando uma taxa muito boa. E quando começar o mercado que você chamou, o mercado começa a fechar, sim, a tendência desses títulos, que pelo que eu entendo, não sei se me corrija se eu estiver errado, a tendência é que eles valorizem, né? E, então, assim, vai ter uma valorização. Então, assim, a valorização hoje, no valor de face dele, já é um valor bom, já tem uma rentabilidade boa. Né? Curva está premiada, que a gente diz. Isso. Tem um prêmio ali. Quando começar a cair, a tendência é que eles valorizem mais ainda. Agora, vocês entendem que a renda variável vai ter uma elasticidade maior do que
a elasticidade que vai ter quando a curva começar a cair nos títulos de renda fixa, e se sim ou não, em relação ao tempo, né? Porque você acha que a elasticidade da renda variável vai acontecer antes ou ela vai ser mais de longo prazo? A minha pergunta é por quê? Quando que é o momento ideal para fazer a migração? Porque eu entendo que a maioria tá na renda fixa hoje, né? E, assim, em algum momento a gente vai ter que migrar da renda fixa para a renda variável. Agora, assim, é melhor a gente esperar essa oportunidade que vai ter da redução, que a gente vai estar com os títulos com uma Selic, né, com uma taxa alta. E os títulos que vão estar à venda são os títulos com uma taxa baixa. Então, vai ter um spread alto. Eu devo vender isso logo quando começar a cair, ou é melhor a gente surfar essa onda de queda, absorver esse spread e migrar lá no final para a renda variável? Eu sei que não tem resposta perfeita, né? Você não vai saber, você não tem bola de cristal, mas, assim, pela experiência de vocês, o que vocês comentam em relação a isso? Tá bom. Muito boa a sua pergunta, Rodrigo. E vou fazer um disclaimer aqui, né? Assim, antes de responder, para ser sempre muito transparente. Eu estou muito viesado com renda variável, tá? Porque é a minha especialidade, é onde eu sou muito focado. Eu olho renda fixa, é claro, eu entendo um pouco desse mercado, mas, caramba, eu estou muito viesado. Então, a minha resposta, ela tem um viés. E eu tenho que deixar isso claro, porque, naturalmente, se você conversar talvez com um cara de renda fixa, ele vai dizer, não, peraí, veja bem e tal. E a gente vai desenvolver o assunto aqui de outras formas. Dito isso, deixa eu colocar para você uma condição muito importante mesmo, que essas coisas elas não são excludentes, tá? Eu sei que o portfólio mais eficiente é aquele que você consiga capturar o prêmio da curva cara, e ao mesmo tempo a porrada da bolsa, né? Só que essas coisas andam juntas, né? O maior exemplo foi ontem. A curva fechou, neutralizou algumas coisas e o valuation imediatamente fica atrativo de empresas brasileiras e a bolsa subiu, né? 4%. Essas coisas basicamente andam ali quase que combinadas. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que elas não são excludentes, né? Você, ou um ou outro. Eu acho que cabe a você desenhar um portfólio onde sim, você fica, sei lá, 70-30, né? 70 renda fixa, vai para o X, 30 renda variável e vá fazendo essas alocações ao longo do tempo, mas sem as escolhas de maneira tão mirando a elasticidade como você perguntou, tá? Eu tenho um gráfico aqui que aí sim vem parte do meu viés para eu te explicar um pouco onde eu acho que está a verdadeira porrada. E aí, para mim, é muito mais do que a renda fixa, é muito mais que o título, tá? Quando eu peguei o Ibovespa e transformei ele em equal weighted, ou seja, eu coloquei pesos iguais para o mercado do Ibovespa, eu naturalmente transformei a bolsa em um índice de economia local, porque numericamente as empresas do Ibovespa são mais voltadas, né, à empresa local do que no mercado internacional. Então está aqui o Ibovespa Equal Weighted, né, é a linha preta. Repara que a maldade, a destruição de valor dada pela alta taxa de juros, desde o momento que furou o teto de gastos, ou seja, muito antes até do governo novo assumir, ela já começou a acontecer. E hoje, mesmo com a recuperação recente, nós estamos trabalhando em níveis nominais abaixo da mínima da pandemia. A mínima da pandemia está aqui, ó. Tá? Então, a gente está trabalhando abaixo desse cara. Olha o tamanho da destruição de valor. E aqui a linha verde é o Ibovespa, que é o Ibovespa normal, tá? Esse que a gente olha aí, né, no nosso home broker. E por que ele hoje não está trabalhando abaixo da mínima da pandemia? Por que essa diferença um com o outro? Porque aqui a gente tem Petrobras, Vale e Itaú, né, principalmente commodities, que valorizaram ao longo do tempo, né, crise, né, a guerra na Ucrânia, valorizou commodities, a retomada da China, entre outros fatores, esses commodities que têm um peso adicional do nosso índice fizeram esse cara ficar um pouco mais comportado.
meu amigo, se a taxa de juros começar a fechar para valer, e não seja alguma coisa pontual, é esse cara que vai para cima. Muito. Aí sim, aqui é o tal da segunda derivada. Esse cara daqui sobe muito mais do que esse cara, né? Embora esse cara também vá subir. Então, é a tal boca de jacaré que está aberta. E aí, eu vejo certamente umas oportunidades gigantescas aqui. Volto a dizer, eu acho que não é agora, nesse exato momento. Eu acho que tem um tempo ainda para amadurecer. Tem muita empresa machucada e que ainda está provisionando prejuízo ou maior serviço da dívida. Não, eu não diria que o timing é nesse momento. Mas eu diria que, puxa, cara, dá na hora de começar a construir alguma coisa, uma ideia, um pensamento, e aí surfando ao longo do tempo, tá? Por isso que eu digo, né? Você pode começar com 95,5, entendeu? E vai construindo ao longo do tempo, entendendo que toda diretriz é por taxa de juros e não por exatamente marcação de preço de mercado. Maravilha. Obrigado. Valeu. Show de bola. Eu vou liberar o Turon aqui para ele falar, e aí ele vai perguntar aí. Fábio, pode falar. E aí, Rafi, tudo bem? Beleza? Beleza. Cara, a última vez que a gente se encontrou aí na Eleven, né, a gente discutiu bastante o portfólio Fusion, né? E eu sou fã da Eleven e eu queria pôr para você uma coisa que você me falou e eu queria que você explicasse para todo mundo, porque daí fica até um papo que às vezes não é conversa de assessor, para a gente explicar um pouco da carteira quando a performance não é boa. Por que eu estou falando isso? Porque, que nem você falou, a gente não acerta sempre, eventualmente acontece da carteira estar negativa. Então, quem entrou na carteira no ano passado está super positivo. E quem entrou no último mês, por exemplo, amargou aí uma queda de 6%. Né? E nesse cenário, eu lembro que eu fiz a pergunta para você, qual é o melhor momento para entrar na carteira? E a sua resposta, aí você vai responder qual é o momento, né? Eu até posso adiantar que você falou todo momento. Né? Eu nunca sei o dia de amanhã. Você está com dinheiro, entra. Ela pode cair no curto prazo, mas se você tem visão de longo prazo, e é esse o recado que eu queria ver, porque assim, a gente sabe que a gente tem clientes aqui na live que entraram no momento, nos 2, 3 últimos meses e acabam tendo um resultado um pouco negativo. E quando a gente vai fazer a rotação da carteira, né, e isso é uma coisa natural do ser humano, não nossa como assessor ou da área financeira, porque a gente entende isso, mas quando a carteira está caindo, é normal a gente olhar para um ativo e falar, putz, mas eu vou vender um ativo que eu estou no prejuízo. E o meu sentimento eu não olho um ativo, eu olho a carteira. Né? Perfeito. Então, se a carteira ela pode estar, eventualmente, 6, 7, 8, 9% negativa, mas com um potencial de recuperação. Né? Eu queria exatamente, eu sei que eu falei, eu acabei respondendo, né? Mas eu queria que você falasse para um cliente novo ou a sua visão do que a gente está conversando. Perfeito, cara. Você foi objetivo, né? Eu consigo te complementar dizendo que uma estrutura de portfólio de ações significa que a gente está fazendo uma combinação buscando um portfólio equilibrado e que esse portfólio vire um verdadeiro ativo, um grande ativo, e que a performance dele é contra o índice Bovespa. Então, se eu acho que o Bovespa pode cair, pode ficar ruim, a coisa vai embaçar, eu vou construir um portfólio com um determinado nível de volatilidade, com determinado nível de fundamento, com determinado nível de momento de mercado, que ele caia, mas que caia menos que o Ibovespa. Ou seja, Rafi, você é maluco, você está querendo dizer uma coisa que vai cair, mas, cara, eu não tenho controle sobre a Bolsa, eu não tenho controle sobre os ativos. Ao mesmo tempo que, quando eu acho que a coisa tende a melhorar, a gente vai fazer um ataque à composição de modo que a gente vai estressar o beta e quando a Bolsa subir, a gente quer subir muito mais do que a Bolsa. Só que isso só dá certo quando a gente olha o portfólio na unidade e não individualmente. Porque o equilíbrio de portfólio significa olhar o quê? Significa olhar que, poxa, hoje, Camil
e direcional caíram, Camil caiu 0,93 e direcional caiu 0,76, mas Itaú subiu, Multiplan subiu, 3R subiu e Vivara subiu, sendo que 3R subiu 2,26, o mercado subiu 0,64, e Vivara subiu 1,86, o mercado subiu apenas 0,64, ou seja, é uma combinação de portfólio, ela não é uma... E aí pode acontecer que, cara, que, sei lá, tem 10 ativos comprados ali, aí tem um ativo que está salgado ali, realmente, sei lá, puta, aqui eu posso olhar Tupi, por exemplo, que desde quando a gente colocou, desde o último rebalanceamento, ainda não subiu, tá? Esse cara está no prejuízo, tem alguns ali que estão no lucro e esse cara está no prejuízo. Aí na hora que a gente mudar, a gente fala assim, cara, vamos tirar Tupi, vamos botar Estrela. Estou aqui inventando, tá? Puta, é natural, é humano que o cara olhe individualmente e fale assim, não, Tupi eu não vou zerar porque está no prejuízo, só vou zerar quando estiver no lucro. Mas se você fizer isso, você vai estar extraindo individualmente uma posição e aí deixa de ter um portfólio, porque no final das contas eu estou querendo aqui da composição 70-30, da metodologia, do ranking, da análise multidimensional, de momento de mercado, é um equilíbrio de portfólio. Para eu, dentro daqueles limites, onde eu julgue ser necessário, entrar. Então, cara, realmente, o melhor momento é sempre o agora, né? Assim, puxa, eu vou esperar o próximo rebalanceamento para entrar, eu vou esperar cair, aí de repente não cai, aí se espera cair, ele continua caindo mais ainda. Cara, as dúvidas elas vão sempre existir. Eu tenho essa dúvida diariamente. A incerteza me faz ser diligente com risco. Né? Então, puxa, se eu mesmo tenho a dúvida, eu não sei se o portfólio vai subir ou cair amanhã. Eu tenho confiança, tenho aqui estudo, mas, cara, pode cair, né? Então, na verdade, é ajustar o tamanho de estômago para entender onde você pode surfar. E aí sim a gente consegue surfar ao longo do tempo e criar gordura com isso. Mas você precisa entrar, né? É não marcar toda hora ali a mercado, deixa que eu faço isso diariamente, né? E aí, marcando a mercado, a gente vai entender. Pô, a Val ficou maior do portfólio em relação ao mercado, tem um risco maior, se continuar, há uma tendência de destruir mais valor do meu portfólio do que do mercado, então é melhor eu ajustar, e assim vai indo, tá? É uma excelente colocação aí. Muito bom. Até porque, né, Rafi, se a gente for pensar, né, na escolha da carteira Tocqueville, são 10 ações, praticamente humanamente possível acertar as 10, né? Porque todas as 10 vão subir. Assim, realmente, uma ou outra, ela vai sair ali um pouco do controle, até porque pode acontecer aí uma notícia muito específica da empresa ou do setor que acaba ali atrapalhando um pouco todo o mecanismo que vocês têm aí para chegar na ação aí que vocês colocam dentro do portfólio. Dando continuidade, o Antônio também falou que tem uma pergunta lá. Tem mais uma pergunta aqui do Nivaldo. Pode mandar ver. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafi. Tudo bem, Leandro? Boa noite, tá ouvindo bem? Beleza. Aqui é o Nivaldo Silveira. Aqui é o Nivaldo Silveira, cara. Prazer, não conhecia. Eu sou representante da VEG aqui no Mato Grosso do Sul e assim como a VEG vem subindo algumas posições no Ibovespa aí, cada vez maior a porcentagem do seu faturamento fora do Brasil. E dentro do Mato Grosso do Sul, nós estamos tornando aqui um estado basicamente de commodity, exportando muito e agora criando o Vale da Celulose com a Suzano vindo, com a Dourado Jaqui, vai ter mais plantas de celulose, muito investimento. E, de novo, exportação para a China, um valor agregado com commodity. A gente teve lá no primeiro mandato do Lula o crescimento baseado nisso. Hoje eu também enxergo, eu tenho o mesmo viés que você, estou praticamente renda variável, né? Eu tenho bastante coisa. Você olha a bolsa em dólar, parece o nível de 2008, então é muito difícil para mim ter muita renda fixa hoje. E a primeira pergunta é assim, o quanto você vê essa reabertura da China? Porque um Ibovespa carregado de commodity e a dependência que nós temos da China, essa reabertura real, gradual, leva um tempo. E a segunda pergunta, ela está mais ligada ao fator do Jorge, aí o rapaz que perguntou com 18 anos, que não na parte macro, analista, mas sim no quanto a Eleven leva em consideração o perfil psicológico dos seus clientes. O quanto a parte psicológica
como que você lida com essa parte psicológica dos clientes? Porque, para mim, nesse tempo que eu invisto, que eu tenho ações aqui, tenho lá fora, tenho nos Estados Unidos, a parte psicológica é o que mais impacta na hora do cara manter esse portfólio no longo prazo. Verdade, verdade, perfeito. Olha, respondendo a segunda pergunta primeiro, Nivaldo, o psicológico, cara, ele é muito, muito, muito individualizado, né? Eu não consigo, o que eu consigo amenizar ou ajudar no psicológico? Sendo muito transparente, diligente, passando o maior número de conteúdos para munir os assessores que eles repassem isso para os seus clientes. Essa é a forma mais adequada e aderente à questão psicológica. Porque, por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu amo o risco. Risco é comigo mesmo. Tá? Eu sou um cara caçando risco o tempo inteiro. Eu gosto de risco porque eu sei que do risco tem oportunidade. Mas, cara, se eu perder 5 conto amanhã, cara, perdi. E tá no game, é isso aí. É o meu dia a dia. Mas, cara, tem gente que se perder 5 conto, cara, pô, não dorme uma semana, um mês, um dia, um ano, sei lá, cara. Tem um piripaque, briga com a família, tudo. E cada um lida com isso de alguma forma. E eu não consigo saber individualmente. O assessor, sim, né? Ele faz muito esse papel, eu tenho certeza. Tenho certeza que o assessor faz esse papel até melhor do que eu, porque conhece você, Nivaldo, conhece a tua família, o que você faz, está muito mais próximo. Então, ele te ajuda muito propriamente nisso. Tá? Em relação à reabertura da China, ela é um trigger muito importante para o mercado brasileiro, para a economia brasileira, e ela pode ser o efeito sorte para o governo atual, né? Que o governo atual faz tudo meio mequetrefezinho, mais ou menos, faz aquele mais ou menos ali, e aí vem uma puta reabertura da China, recompra todo mundo, sai buscando o mercado, inclusive não só comprando ativos, mas investindo em parques industriais, tá? E aí isso você pode falar melhor que eu, que você está na VEG, tá? Ou seja, hoje com eu não sei se vocês já comentaram isso internamente, mas você pode olhar, cara, hoje por conta depois do governo Trump, que o globalismo, né, ficou em xeque, porque as economias passaram a ficar mais como é que é o nome? Fugiu a palavra, protecionista, tá? E querer o American First, aquela coisa toda, make America Great Again, não sei o quê. Todo mundo passou a olhar para si e aí a pandemia catalisou isso, né? Alta dependência, cadeia de suprimentos, as dificuldades, né, das entregas, o fechamento das economias. Então, hoje, agora com a reabertura, há uma necessidade do mundo procurar novos parques industriais e ficar menos dependente de China ou dos Estados Unidos, né? E aí, meu amigo, o Brasil é um continente aberto para esses caras. Ele é fechado por natureza, mas ele é aberto, propenso a isso, né? Basta alguém querer destravar. Então, a gente tem duas grandes estruturas. Aí é que eu estou falando uma coisa mais de longo prazo mesmo, tá? 10 anos, 15 anos, 20 anos, ninguém aqui vai pensar em montar uma indústria para um ano, né? O parque industrial, tudo, não sei o quê. E ninguém monta uma nova fábrica da VEG para um ano, né? Você pode falar isso melhor que eu. Então, na questão do câmbio, isso ajuda muito. Então, tem essas duas questões, uma de fluxo, que é ligada diretamente a essa reabertura, então só a necessidade de compor commodities e mercados, isso pode ajudar muito a nossa economia, os mecanismos de troca valorizam, e se o mecanismo de troca valoriza, nosso câmbio cai, né? Ou seja, o dólar cai, melhor dizendo, e o dólar caindo ele é desinflacionário, então ele ajuda a fechamento de curva, e por outro lado, você deixa a nossa economia não melhor de 3,5 PIB, 4,5, mas deixa a nossa economia maior em termos de volume, né? E aí isso ajuda demais a estrutura. Então, sim, a reabertura pode ajudar. Ela é um componente, digamos assim, carta coringa da estrutura que a gente está vivendo hoje. Muito bom, Rafi.
Eu vou liberar o Jorge aqui, que o Jorge quer fazer mais uma pergunta para você, tá bom? Só um minutinho. Fala, Jorge. Vai lá, Jorge. Eu só queria ressaltar um negócio aí, o rapaz que estava falando, o representante da VEG. Você quer um emprego lá? Não, quem sabe, né? Assim, assim, né? Eu Pode não ver que tenho. Mato Grosso tem emprego Aí, ó, aqui. já arrumei um emprego para você, Eu Jorge. sou do Mato Grosso Já do tem Sul. emprego, tem lugar para investir e tem analista. Meu Ó, amigo, sua vida tá feita, meu camarada. Tá estudando o quê, Jorge? O que você estuda? Pode vir, eu cara. tô Três meio Lagoas aqui tá autodidata por enquanto. Três Lagoas tá faltando mão de obra. Aí, Aí, ó. quem sabe eu vá. Eu queria dizer um negócio que nem você estava falando de expandir para a China, né? Para enviar maquinário, essas coisas. Eu estou trabalhando numa empresa de álcool, né? Que é a usina. E esses dias chegou, né? Um gerador da VEG lá, né? Aí eu que estou estudando, eu peguei e já falei, né? Pro cara lá, o que manda em mim, né? Comentei com ele, e que nem você falou da China, eu acho que o potencial é aqui no Brasil mesmo, porque Mato Grosso do Sul, só aqui tem várias usinas, né? E a gente só trabalha com álcool, né? Mas que nem a gente está expandindo para energia, para outras coisas. É isso aí. Aí, Nivaldo, já tem até negócio para você. Qual que é a usina que você trabalha, Jorge? Qual delas? É a usina Laguna, de Batayporã. Amanhã eu tô lá, eu tenho uma visita com o seu gerente. Eu tô aqui em Nova Andradina exatamente para isso hoje. Mas você está correto, o desenvolvimento aqui ele passa pela parte de papel e celulose, que é uma fatia grande. A gente tem mais alguns projetos para vir. A parte de soja, né, a produção de soja e a cana-de-açúcar, assim como o milho no Mato Grosso, é um desenvolvimento muito grande aqui no Centro-Oeste. Então, está só começando, tem bastante coisa para vir. E, Rafi, essa questão de empresa chinesa aqui, as duas usinas hidrelétricas de Três Lagoas, de Ilha Solteira e Jupiá, são da CTG, a Chinese Three Gorges. Então, você tem total razão aí, os caras estão vindo e vão comprar mais coisa mesmo. É isso aí, cara. É isso aí. Quem viver, verá. Boa. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Fernandão, você levantou a mão aí, quer falar alguma coisa, meu amigo? Deixa eu liberar aqui. Deixa eu ver. Vai lá. Peraí que ele deve estar. Só soltar o áudio aí que você já consegue falar, Fernando. Alô, oi. Ouvindo. Oi, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês, enriquecedor, fantástico, vendo pessoas assim, né, com experiências várias de várias. Né? Quando ele falou que representava a VEG, já há tempo, eu tenho ação dos Estados Unidos, cara, eu não vi esse universo na minha vida, né? Mas ainda estou, né? Com 67, quase 68, já estamos chegando lá. O Jorge também fantástico essa, né? As colocações dele de uma. Eu falo sempre que as coisas são muito simples, né? Eu aprecio as planilhas, os filtros e uso também, né? Mas o papel, o cálculo do padeiro lá no papel funciona e a coisa simples também funciona. Isso foi só uma parte assim, da simpatia de tudo que eu estou escutando. Mas mais do que isso, falando um pouco dos chineses, né? E eles, na minha vida, eu sempre estive muito perto do mundo químico, do mundo petroquímico e mais do mundo agroquímico, né? Eu vivo no mundo agroquímico há 30 anos, né? Então, como fornecedor, né? No B2B, né? Okay? Vou deixar aqui, desculpa. Estava no mudo, eu abri a janela, né? Mas eu estou, assim, dando tchauzinho para o piloto aqui no escritório, né? Escritório, a gente dá tchauzinho para o piloto. Mas, hoje, meus clientes grandes, né? Grandes empresas da área agroquímica, né? O agrotóxico, efetivamente, né? Inseticida, fungicida e herbicida, né? A China vem investindo tremendamente nesse mercado.
não só no agro, né? Porque o agroquímico é remédio, né? Mas nós temos os nutrientes também, que são importantíssimos, né? Em crescimento fantástico aqui no país. Eles estão investindo e comprando empresas. Hoje, a maior empresa do mundo de agroquímicos, eu não sei se é da China Ken ou da Ken China, porque uma é a primeira e a segunda, eu sempre confundo Ken China com China Ken. E é verdade, isso não é uma blague, né? São as duas maiores empresas químicas da China e são estatais, né? Mas, efetivamente, eles estão vindo. E, na verdade, a volatilidade, né, assim, do mercado externo, dos países, né, de uma forma geral, é que tem preocupado muito. Mas o chinês, eu queria dar essa parte exatamente, né, do agro, né, mundo agro. Como eu estou talvez um pouco perto, pode ser que tenha pessoas que estejam já afeitas a esse mercado, mas é um dado aí para a gente ter na mão também, né? Ok? É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. É um prazer. Prazer é Muito meu. bom ouvir a tua experiência. Obrigado. Muito bom, Fernandão. Obrigado aí. Obrigado a vocês. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. A Pi já está aí já 1h30 com a gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode falar mais alguma coisa, senão a gente já vai encerrando por aqui. Vai A hora é agora, hein? A hora é agora. Se o Jorge Tá quiser fazer a última, é agora, hein? Vamos lá, aproveita. Nada, procura o Nivaldo aí, que, pô, tem até o emprego. Nivaldo... O Nivaldo com a coisa da VEG, cara, que empresa fantástica, não? Que empresa maravilhosa, é um show de bola que nós temos aqui no país, né? Porque, infelizmente, no nosso país, nossos empresários... Eu sou suspeito para falar, né? Sim, mas nem precisa, porque eu já levo a bola do Márcio, porque eu tenho uma admiração tremenda, né, pela VEG, e sempre as coisas da VEG sempre estiveram perto de mim, né, porque tem fábrica e tal, e nas máquinas, eu já trabalhei também com equipamentos e tudo mais, então sempre com VEG por perto, mas é demais. E também morar no Mato Grosso do Sul é muito bom. Boa qualidade de vida, mas se tiver alguma oportunidade para a gente, viu, Nivaldo? Ela tem meu contato. Vou colocar meu celular aqui, para ir no foco aqui, mas pode pôr aí no chat aí, e pode me procurar em Três Lagoas aí. Três Lagoas? Olha, cara, eu vou para Sete Lagoas, Três Pontas, 2 córregos, agora eu vou anexar mais uma dessa mesma pleiade aí. Legal. Legal. Foi incrível, né, de falar que tem a visita amanhã ele tem a visita na usina, né? Realmente. É fantástico. Bela coincidência. Bela coincidência. Olha, se quiser um caixeiro viajante, pode contar comigo. Eu sei andar e abrir porta, só isso. Show de bola, gente. Show de bola. Obrigado. Obrigado, pessoal. Vamos liberar o Rafi aí, que ele está com um bebezinho aí, recém-nascido praticamente agora. Aproveita aí. Fazendo 5 meses hoje. Aê, 2 meses? Quantos meses? 5 meses. 5 5 meses. meses. É um garotinho, garotinha? Garotinho, Felipe. Beleza. Um beijo, bom nele. demais. Vou fazer uma propaganda aí do Rafi. Quem não segue ele no Instagram. Todo domingo ele faz o Domingo com o Rafi, que é um panorama da semana de abertura de mercado. Às 9 horas, né, Rafi? Isso, ao vivo. E aí depois eu vou passar o Instagram do Rafi para vocês acompanharem tudo direitinho. Muito obrigado, viu? É às 9 da noite, tá? É às 9 horas da noite, todo domingo. Tá? Tem o canal dele lá, pode procurar lá. Às 10h30 da manhã, todo dia, na Band News TV. Por volta de 10h30, às vezes, como é ao vivo, né? Às vezes é 10h27, 10h32, mas enfim, por volta de 10h30. Tá lá. Maravilha. Obrigado, galera. Parabéns, viu, Rafi? Parabéns. Muito obrigado, mano. Isso é fruto de muita estrada, né, cara?
Ah, pode ter certeza. Tenho certeza. Muita carcaça. Não vem de graça. Não vem de graça. Muito bom. Turma, obrigado, Adere, a todos vocês aí. Obrigado pela oportunidade, por esse papo bem amistoso e agradável aqui de final de dia. Espero poder, como Eleven, ajudá-los muito aí na jornada dos assessores, dos clientes. Então, contem com a gente aqui, não só comigo, mas com o Cadu, da nossa equipe de análise aqui. Foi um grande prazer. Espero... A Samay já prometeu. Você acha que eu ia esconder o nome da Samay aqui? Eu não ia deixar de falar. A Samay prometeu que a próxima vez vai ser presencial. Eu quero conhecer essa terra aí maravilhosa de vocês, que eu ainda não tive o prazer de conhecer. Com o maior carinho eu vou aí, tá? Boa, show de bola. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, Rafi. Obrigado. Valeu, turma. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.